E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Rede Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, já vou começar falando sobre a história é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês, nada do que acontece na história é real. Meu Deus do céu, olha o tamanho dessa minha espinha aqui, ela tá dando um oi pra vocês. Eu espero que vocês gostem da história de hoje. Hoje teremos o quê? Tira, porrada e bomba. Essa tira e porrada e bomba não tá tão forte, porque eu tentei pegar com menos violência possível. E eu espero que vocês gostem desse enredo. Agora, gente, vou contar uma notícia muito triste pra vocês. O canal em espanhol foi desmonetizado. Gente. Tô muito triste. Recebi a notícia hoje. Eu tava saindo pra trabalhar no meu emprego CLT. Aí chegou um e-mail pra mim falando que ele foi desmonetizado por causa das miniaturas. Miniaturas é o quê? Essa capa com o nome que... Olha a mini funcionária. Sai, neném, desce daí, você vai cair. Desce! Que a gente põe no vídeo. Aí, nesse canal em espanhol, eu tava colocando miniaturas, aquelas miniaturas feitas pelo nosso chat GPT, mas só que com a frase da história e só com alguns bonequinhos. E o YouTube não gostou, aí me deu desmonetização por causa disso. Fiquei muito triste mesmo, muito chateada. Tô tentando recorrer, espero que dê certo em nome de Jesus. Foi um baque, por quê? Porque acabei de sair da minha casa própria, aí vim pra cá. E tava contando com esse dinheiro pra poder ajudar a pagar as contas, né? Pagar aluguel, pagar luz, pagar água e etc. Porque eu não posso deixar tudo nas costas do meu marido, né? Tadinho. Aí ele teria que se desdobrar em 4 pra poder manter a nossa casa. Para, neném! Sai daí! Sai! A minha funcionária, ela quer aparecer, mas ela não pode aparecer. Gente, aí eu tô tentando recorrer, não sei o que fazer, o que me resta é esperar. E se não conseguir de novo a monetização, não conseguir retornar a monetização, vou ter que esperar 90 dias pra poder pedir novamente. Eu já editei as miniaturas lá no canal em espanhol, mas não sei se o YouTube vai aceitar novamente. Mas espero que aceite, porque é muito chato, é muito triste. Eu trabalhei bastante naquele canal, tem que traduzir texto, depois tem que traduzir para o espanhol. Aí eu tenho que ficar lendo, mesmo não entendendo espanhol, bolufas de nadas. Eu tenho que ficar vendo se os parágrafos foram corrigidos certo, né? Porque às vezes o chat dá uma bola fora e mistura português com espanhol. Ou então o espanhol, às vezes, que ele traduz é outro tipo de espanhol. Porque existe vários, né? Vocês sabem que existe vários. E aí, gente, aconteceu essa barbaridade. Mas eu espero que dê certo, espero que Deus abençoe e que ele mantenha os outros canais, né? Porque eu dependo desse dinheiro. E agora, comigo morando de aluguel, tendo que pagar 30k pra poder reformar minha casa, tá osso. Vai demorar bastante, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Eu não gosto nem de falar essas coisas pra vocês, porque parece que eu tô reclamando. E eu não gosto de ficar aparecendo pra ficar reclamando, gente. Porque eu acho que a nossa vida já é cheia de problema, né? Pra gente ter que ficar escutando o problema dos outros. Aí é de cair o rego da bunda. Então, mas é só isso mesmo. Desculpem o meu desabafo, mas eu tinha que contar pra vocês esse pequeno impasse na minha vida. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Um beijo e tchau. Dá tchau, neném. Tchau. Tchau. Durante o jantar, pedi frango à parmegiana. E meu namorado, Asher Hayes, perdeu a paciência na mesma hora. Esse é o favorito da Vanessa. Estou cansado de só olhar para isso. Vanessa Collins cresceu conosco. Nós 3 éramos inseparáveis desde que eu me lembrava. No dia em que Asher soube que ela planejava estudar em uma universidade fora do estado, ele ficou tão furioso que ameaçou acabar com a amizade deles. Ele estava prestes a se levantar quando avistou Vanessa por perto e imediatamente segurou seu braço, exigindo uma explicação. Não combinamos que iríamos para a faculdade juntos, faríamos pós-graduação juntos e, eventualmente, abriríamos nossa própria empresa? Se você está decidida a ir embora, tudo bem. Eu vou com você e também me matriculo na Universidade Westmere. Fiquei paralisada. Até aquele momento, eu não fazia ideia de que os dois já tinham planejado todo o futuro deles sem mim. Originalmente, eles haviam prometido que todos ficaríamos perto de casa e estudaríamos na Belgrave University.
Eu sabia que não era tão talentosa academicamente quanto eles, então estudei incansavelmente até que meu GPA e minhas notas nas provas tornassem a Belgrave uma opção realista. Quando Asher percebeu que eu não tinha me mexido, soltou um suspiro. Por que você não vem conosco e faz uma faculdade de 2 anos perto da Universidade Westmere? Para alguém como você, qualquer diploma já deve ser suficiente. Olhei em silêncio para as 2 pessoas à minha frente. Toda aquela situação parecia tão absurda que quase tive vontade de rir. Dessa vez, eu não abriria a mão do que queria por mais ninguém. Momentos antes, Asher e Vanessa estavam discutindo como se nunca mais quisessem falar um com o outro. Agora, Asher estava pedindo de memória todos os pratos favoritos de frutos do mar de Vanessa, como se a briga deles nunca tivesse acontecido. Abaixei a cabeça e belisquei o pão do meu prato. Quando Asher percebeu, escolheu a maior perna de caranguejo e colocou no meu prato. Aqui, amor. Essa é a maior. É sua. Fiquei olhando para ele, meus dedos apertando o garfo, incapaz de dizer uma palavra. Ele tinha esquecido de novo. Eu era alérgica a frutos do mar. Não podia comer nada daquilo. Vanessa riu do outro lado da mesa. Olha vocês dois, se exibindo na minha frente de novo. Asher, um namorado atencioso deveria descascar o caranguejo para a namorada. Assim que terminou de falar, Asher colocou a carne de caranguejo que acabara de retirar da casca no prato de Vanessa. Claire não é como você. Você não toca em frutos do mar a menos que alguém descasque para você. Como vai conseguir um namorado assim? Vanessa revirou os olhos para ele. Ela é minha melhor amiga. Eu mesmo vou mimá-la. Ela descascou um camarão e colocou delicadamente no meu prato. Querida, olha como você está magra. Você precisa comer mais. Durante toda a refeição, senti como se fosse uma terceira roda invisível. Vanessa se virou para Asher, com a voz leve e alegre. Asher, você já decidiu qual curso vai fazer? Inteligência artificial, claro. Vanessa imediatamente se animou. Nós realmente pensamos igual. Eles sorriram um para o outro, compartilhando aquele tipo de compreensão natural que parecia pertencer apenas aos dois. Vanessa se virou para mim com uma risada suave. Estamos falando de coisas que você não entende de novo, Claire. Tudo bem. Asher e eu podemos construir carreiras de sucesso, e você pode apenas sentar e ficar bonita. Coloquei o garfo lentamente sobre a mesa, lutando para manter a voz firme. Vocês dois decidiram há tanto tempo que iriam para a Universidade Westmere juntos? O sorriso desapareceu do rosto de Vanessa, e ela se apressou em explicar. Claire, é que a Universidade Westmere tem o programa de inteligência artificial mais forte do país, e eu não quero continuar abrindo mão do meu futuro apenas para me adaptar aos seus planos. Mesmo assim, os dois haviam prometido que ficaríamos perto de casa e estudaríamos juntos na Belgrave University. Por causa dessa promessa, eu até recusei uma oferta do programa de bacharelado em Belas Artes do Alderwick College of Art and Design, em Londres. Quando não respondi, Asher suspirou. Claire, suas notas estão muito longe das nossas. Estávamos preocupados que tentar nos acompanhar colocasse muita pressão em você, então... Toda aquela situação de repente pareceu absurda. Eu estava exausta perseguindo um futuro que nunca pertenceu aos 3. Desde o começo, eu era a única pessoa que acreditava nisso. Os olhos de Vanessa ficaram vermelhos. Claire, isso também é difícil para mim. Asher imediatamente estendeu a mão para a minha, tentando me confortar. Não pense demais nisso. Entrar na Belgrave University já seria uma grande conquista para você. Eu não disse nada. Levantei-me e fui para casa. Eles estavam tão envolvidos na conversa que nenhum dos dois percebeu que eu estava indo embora. Só tarde naquela noite, Asher finalmente enviou uma mensagem no nosso grupo. Claire, por que você saiu cedo? Antes que eu pudesse responder, ele começou a compartilhar vídeos engraçados com Vanessa. Em poucos segundos, os dois conversavam tão animadamente quanto sempre. Mesmo em um grupo com apenas 3 pessoas, de alguma forma eu consegui me tornar invisível. Asher respondia imediatamente a todas as mensagens que Vanessa enviava. Sempre que eu mandava mensagem para ele, ele me deixava no visto. Toda vez que eu o confrontava sobre isso, ele tinha uma explicação pronta. Claire, eu estava estudando. Não posso responder assim que você me manda mensagem. Estou no meio de um jogo. Seja boazinha e espere eu terminar. Tudo bem? Eu já havia tentado desesperadamente fazer parte do mundo dele, chegando até a pedir que ele me ensinasse a jogar seus jogos favoritos. Você é tão lerda! Jogos de estratégia como esse não são para você. Mas sempre que Vanessa queria jogar, ele pacientemente fazia dupla com ela e a treinava em todos os jogos. A dor que eu havia reprimido por tanto tempo finalmente se tornou insuportável. Liguei para ele antes que pudesse me controlar. Quando atendeu, sua voz parecia cansada. Amor, estou exausto. Vou dormir. Seja o que for, podemos conversar amanhã. Antes mesmo de terminar de falar, uma voz feminina familiar veio do outro lado da ligação. Asher, por que você ficou AFK? Volte aqui e me salve. A ligação terminou abruptamente. Fiquei olhando para a tela escura por um longo tempo antes de enxugar lentamente as lágrimas do rosto. Depois, liguei para minha mãe. Mãe, eu quero ir para o exterior estudar em uma escola de arte. Reddit, contos e afins. O que aconteceu, querida? Há poucos dias você disse que não suportava deixar os amigos com quem cresceu. Consegui esboçar um leve sorriso. Nada aconteceu. Apenas percebi que ainda quero pintar. Comecei a fazer aulas de arte quando tinha 3 anos. Desde que me lembro, meu maior sonho sempre foi me tornar pintora. Asher sempre menosprezou esse sonho. Escola de arte é onde as pessoas vão quando não conseguem lidar com uma faculdade de verdade.
Pare de procurar atalhos e tente aprender algo com a Vanessa. Durante meu último ano, finalmente criei coragem para dizer que queria me candidatar a escolas de arte. Asher e Vanessa pararam de falar comigo por um mês inteiro. Nosso relacionamento só voltou ao normal depois que guardei meus pincéis e dediquei todo o meu tempo aos estudos. Uma mensagem apareceu no meu celular. Era da Vanessa. Claire, não se esqueça de que temos treino de direção amanhã. O estacionamento de treinamento da autoescola ficava completamente exposto ao sol. Nós três estávamos sentados na sala de espera sob o calor implacável da tarde. Vanessa se encostou carinhosamente no meu ombro. Claire, as olheiras embaixo dos meus olhos estão muito visíveis? Não tenho dormido bem ultimamente. Ainda bem que o Asher ficou no telefone comigo a noite toda, senão eu teria morrido de tédio. Ela se virou para Asher, que estava sentado ao nosso lado. Por que você não desligou depois que eu dormi ontem à noite? Eu conseguia ouvir você roncando quando acordei hoje de manhã. Eles continuaram se provocando, sem demonstrar a menor preocupação com o que aquela conversa poderia me fazer sentir. O sol batia sem parar, deixando minha pele exposta quente e dolorida. Asher pegou uma garrafa de água gelada da bolsa e entregou para Vanessa. Sem pensar, também peguei uma, esperando me acalmar. Eu não trouxe uma para você, Claire. Sua menstruação está para chegar, e você sempre reclama que bebidas geladas pioram suas cólicas. Seja boazinha e compre uma garrafa em temperatura ambiente naquela loja de conveniência ali perto. Ver como eles cuidavam naturalmente um do outro fez com que eu me sentisse uma estranha novamente. Quando chegou a vez de Vanessa dirigir, ela ficou visivelmente nervosa. Asher permaneceu ao lado da área de prática, apesar do calor, tranquilizando-a pacientemente durante todo o tempo. O instrutor sorriu para os dois. Vocês formam um casal fofo. É o suficiente para deixar o resto de nós com inveja. Vanessa abriu a boca para corrigi-lo, mas Asher falou primeiro. Ela fica nervosa com facilidade. Você poderia ter um pouco de paciência com ela? Quando finalmente chegou minha vez, sentei no banco do motorista e olhei para Asher, esperando apoio. Asher, você pode ficar perto enquanto eu pratico? Ele segurou minha mão, sua voz gentil, mas firme. Claire, você precisa se tornar mais independente. Quando a faculdade começar, nem sempre estarei por perto. Você não pode esperar que eu cuide de tudo por você. Eu já estava nervosa quando Vanessa de repente gritou da beira do estacionamento de treinamento. Assustada, pisei no acelerador em vez do freio. O instrutor imediatamente pisou no freio do lado do passageiro e parou o carro, mas minha testa ainda bateu com força no volante, o suficiente para me deixar tonta. Asher nem sequer olhou para mim. Tudo o que importava para ele era Vanessa, que estava assustada com o movimento repentino do carro. Sem hesitar, ele a pegou nos braços e a levou às pressas para o pronto-socorro. Foi naquele momento que finalmente desisti dele. Nos dias seguintes, arrumei minhas coisas sozinha. Quando meu telefone tocou, imaginei que fosse um entregador. No entanto, no momento em que desci as escadas, encontrei um buquê das minhas flores favoritas, Lisianthus, esperando do lado de fora. Asher estava parado na porta segurando o buquê. Feliz aniversário, amor. Parecendo satisfeito consigo mesmo, ele tirou um colar e colocou no meu pescoço. Como você sabia que eu gostava desse? Da última vez que fomos às compras, você ficou olhando para ele por um bom tempo. Achei que você queria, então comprei para você. Por um momento, minha determinação vacilou. Lembrei-me do garoto que Asher costumava ser, aquele que parecia não enxergar ninguém no mundo além de mim. Por que você está chorando? Ele estendeu a mão e enxugou delicadamente uma lágrima no canto do meu olho. Desculpa, Claire. Tenho estado tão ocupado ultimamente que não percebi o suficiente como você estava se sentindo. É seu aniversário. Vamos assistir a um filme. Reprimi meus sentimentos confusos e assenti. Mas no momento em que chegamos ao cinema, vi Vanessa nos esperando. Assim que nos viu, ela falou. Aquele drama romântico que você escolheu parecia extremamente entediante. Troquei os ingressos pelo documentário que Asher e eu queríamos assistir. Instintivamente, olhei para Asher, ainda esperando que pela primeira vez ele me escolhesse. Claire, vamos assistir ao documentário primeiro. Depois Vanessa e eu podemos assistir ao drama romântico com você. Eu queria lembrá-lo de que era meu aniversário e que pela primeira vez a decisão deveria ser minha. Mas em vez disso, apenas apertei os lábios e respondi baixinho. Ok. No caminho de volta do cinema, Asher falou com a mesma naturalidade de quem estava discutindo algo que não tinha nada a ver comigo. Mudei a faculdade no seu portal de inscrição para uma instituição particular de 2 anos perto da Universidade Westmere. Você vai cursar administração doméstica. Vanessa e eu teremos cursos muito exigentes, então você pode cuidar do apartamento e de todas as tarefas domésticas. Assim, nós três podemos continuar na mesma cidade e cuidar uns dos outros. Olhei lentamente para ele. Você deu esse colar para a Vanessa também? Sim, respondeu sem hesitar. Sinceramente, se eu não tivesse ido com a Vanessa encomendar o dela sob medida, provavelmente teria esquecido completamente do seu aniversário. O colar de Vanessa havia sido feito especialmente para ela, enquanto o meu era apenas algo que ele comprou como uma lembrança de última hora. Tirei o colar do pescoço e o deixei cair na mão de Asher. Devolva. Ele franziu a testa. O que foi agora? Claire, por que você tem ficado chateada com tudo ultimamente? Encontrei o olhar dele e perguntei devagar. Asher, você está apaixonado pela Vanessa? O rosto dele ficou sério. Você está louca? Vanessa é nossa amiga. Soltei uma risada curta e sem humor. Você mudou seus planos para a faculdade por causa dela. Você se lembra de tudo o que ela gosta, e vocês dois contam tudo um para o outro. Como isso não é amor? Asher girou o colar entre os dedos e suspirou. Lá vamos nós de novo. Nós três crescemos juntos. Você é minha namorada, e a Vanessa é como uma irmã para mim. Qual é o problema de eu tratá-la bem?
Claire, eu tenho trabalhado duro porque estou tentando construir um futuro para nós. Quero me casar com você. Isso não é suficiente? Ele estendeu a mão para mim. Eu te amo e quero passar a minha vida com você. Você pode, por favor, parar de sentir ciúmes de qualquer coisinha? Qualquer coisinha. Para ele, toda vez que escolhia Vanessa em vez de mim era apenas mais uma coisa sem importância. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele tocou, interrompendo a conversa. Era uma mensagem do nosso presidente de turma. Jantar da turma do último ano amanhã à noite. Todos devem comparecer. Tudo bem, Claire. Vá para casa, descanse um pouco e pare de pensar demais. Ah, e amanhã vou ajudar a Vanessa a comprar os materiais para a faculdade. Nos encontramos no restaurante. Não respondi nada e subi as escadas. Na noite seguinte, cheguei sozinha ao restaurante e imediatamente avistei Asher e Vanessa na sala de jantar privativa. Vestidos com cores combinando, eles pareciam um casal. Eu já havia comprado roupas combinando para mim e para Asher, mas ele reclamou que eram chamativas demais e insistiu em comprar uma igual para Vanessa também. Assim, nós três combinamos. Somos praticamente uma família. As vozes provocativas dos nossos colegas enchiam a sala. Asher, você e Vanessa passam todos os dias juntos. Quando vocês vão assumir isso? Sério, Claire, vocês três cresceram juntos. Esses dois estão namorando ou não? Apertei meu copo com força. Todos achavam que Asher e Vanessa eram um casal, mas sempre que eu pedia para ele tornar nosso relacionamento público, ele sempre dava a mesma resposta. Da próxima vez. Ainda não é o momento certo. Eu já havia esperado por mais próximas vezes do que conseguia contar. Forcei um sorriso e respondi baixinho. Eu também não tenho muita certeza. Quando o jantar já estava quase no fim, alguém sugeriu uma brincadeira de verdade ou desafio, e a garrafa girou até parar na frente de Asher. Abra sua galeria de fotos e beije a pessoa da terceira foto de baixo para cima. O presidente da turma pegou o telefone de Asher e abriu a galeria. Meu Deus. Sua galeria inteira está cheia de fotos da Vanessa. Asher ficou paralisado e imediatamente tentou desistir do desafio. Vanessa se inclinou e virou o rosto no último segundo, fazendo parecer que ele havia beijado sua bochecha. A sala explodiu em risadas, mas ninguém percebeu que eu permanecia sentada em silêncio à mesa. Pouco depois, a garrafa parou na frente de Vanessa. Ligue para a pessoa que está no topo das suas mensagens fixadas e diga que gosta dela. Vanessa pegou o celular sorrindo, e um segundo depois, o telefone de Asher começou a tocar. Vocês dois estão realmente torturando todas as pessoas nesta sala. Isso é perfeito demais. Eu achei que a Claire seria a pessoa fixada no topo das mensagens da Vanessa. Cada piada apertava meu peito até que eu mal conseguia respirar. Pelo menos eu só teria que ficar mais 2 dias naquela cidade. Reddit contos e afins. A sala privativa estava cheia de conversas, então me levantei e fui ao banheiro. Vanessa sorriu, entrelaçou o braço no meu e me seguiu. Na pia, lavou as mãos e as secou lentamente, falando como se nada daquilo importasse. Claire, aquele jogo foi apenas uma brincadeira. Não leve tão a sério. Quando o Asher começar a faculdade, haverá festas, eventos de networking e todo tipo de situação social. Coisas assim só vão acontecer com mais frequência. Ele tem estado muito ocupado me ajudando a preparar tudo para a faculdade. Você precisa parar de brigar com ele por coisas tão pequenas. Ela soava exatamente como uma namorada defendendo o namorado. Eu mal havia trocado 5 frases completas com Asher nos últimos dias, porque ele estava passando todo o tempo com ela. Ele até contou para Vanessa todos os detalhes das discussões que deveriam ter permanecido apenas entre nós dois. Quando terminou de falar, segurou meu pulso. Nós 3 crescemos juntos. Somos melhores amigos, então você precisa parar de sentir ciúme sem motivo. Quando éramos crianças, Vanessa era intimidada por vários colegas, e fui eu quem interveio para protegê-la. Eu até procurei Asher e pedi que ele fosse e voltasse da escola conosco. Asher. Vanessa é minha melhor amiga. Quando eu não estiver por perto, você precisa protegê-la da mesma forma que protegeria a mim. Foi assim que o vínculo entre nós 3 começou. De alguma forma, eu havia me tornado a estranha em uma amizade que deveria incluir nós 3. Engoli em seco e perguntei diretamente. Vanessa, você está apaixonada pelo Asher? Ela ficou tensa, e o sorriso desapareceu do seu rosto. Claro que não. Asher e eu simplesmente nos damos bem. Ele ficou em primeiro lugar na nossa turma, e eu fiquei em segundo. Somos parceiros de estudos, só isso. Parceiros de estudos? Dei uma risada curta e sem humor. Se você não gosta dele, por que a conversa com ele está fixada? Se você não gosta dele, por que sempre encontra uma desculpa para aparecer quando eu e o Asher saímos? E por que você prepara secretamente um presente especial para ele em todos os feriados? Quanto mais eu a questionava, mais calma ela ficava. Finalmente ela parou de fingir. Isso mesmo. Eu amo ele. Claire, você e o Asher não foram feitos um para o outro. Nós temos os mesmos interesses, as mesmas ambições e os mesmos planos para o futuro. Por favor, Claire, deixe-me ficar com ele. Ele é meu namorado. Meus olhos arderam, e minha voz se elevou antes que eu pudesse me controlar. Vanessa, nós não deveríamos ser melhores amigas? Como você pôde me trair assim? Ela me olhou friamente. Porque você não merece ele. Mesmo que force esse relacionamento a continuar, nenhum de vocês dois será feliz. Qualquer esperança que eu ainda tinha pela nossa amizade desapareceu. Levantei a mão e dei um tapa nela. Vanessa perdeu o equilíbrio e tropeçou na pia, batendo a testa com força suficiente para deixar uma marca vermelha e dolorida. Naquele momento, a porta do banheiro se abriu de repente. Asher correu para dentro e me empurrou para o lado assim que viu Vanessa segurando a testa. Minhas costas bateram com força contra a parede,
e o impacto tirou o ar dos meus pulmões. Claire, você passou dos limites! Ele correu até Vanessa, pegou-a nos braços e se virou em direção à porta. Cerrei os punhos e o chamei. Asher, nós estamos... A palavra acabou estava na ponta da minha língua, havia o que parecia uma eternidade. Asher, minha cabeça está girando, murmurou Vanessa. Ele parou imediatamente e olhou para ela preocupado. O que você precisa dizer pode esperar até eu voltar. Naquele momento, qualquer amor que eu ainda sentia por ele desapareceu. 2 dias depois, arrumei minhas malas, embarquei em um voo para Londres e comecei uma nova vida. 2 semanas se passaram em um piscar de olhos. Com o semestre prestes a começar, Asher chegou à minha casa com suas malas, planejando me buscar antes de partirem para a Universidade Westmere. Ele bateu à porta por um longo tempo, mas ninguém respondeu. Nesse momento, o vizinho chegou em casa e o viu parado do lado de fora. Asher, você veio por causa da Claire? Os Bennett se mudaram há 2 semanas. Isso é impossível, Sr. Parker. A Claire prometeu que começaríamos a faculdade juntos. Asher ainda acreditava que eu estava apenas brava e que entraria em contato com ele assim que me acalmasse. O Sr. Parker deu um tapinha no ombro dele. A casa está vazia. Ouvi dizer que o Sr. Bennett foi transferido para Chicago por causa do trabalho, então toda a família se mudou. Asher imediatamente pegou o celular e me ligou, mas todas as chamadas ficaram sem resposta. Ao lado dele, Vanessa abaixou os olhos e falou com culpa. Tudo isso é culpa minha. A Claire não teria ficado com ciúmes ou ido embora se não fosse por mim. Vou pedir desculpas a ela e explicar tudo. Não vou deixar que ela continue nos entendendo mal. Asher franziu a testa, mas não respondeu. Ele abriu o grupo dos 3 para perguntar para onde eu tinha ido, apenas para descobrir que eu já havia saído. A inquietação tomou conta dele quando abriu nossa conversa privada, digitou uma mensagem e viu um símbolo vermelho de erro aparecer ao lado dela. Ela me bloqueou. Vanessa levantou o celular. Eu ia pedir desculpas para a Claire, mas ela também me bloqueou. Asher franziu a testa e se virou para ela. Você sabe como a Claire é. O que exatamente aconteceu entre vocês duas no banheiro naquela noite? Vanessa abaixou o olhar e respondeu casualmente. Eu realmente não sei. Ela me acusou de ter roubado você dela. Eu tentei explicar que não era verdade, mas ela se recusou a acreditar em mim. A resposta dela fez Asher pensar nas últimas semanas. Ele percebeu que mal havia passado algum tempo de verdade comigo, porque quase todos os seus momentos livres tinham sido dedicados a Vanessa. Um súbito sentimento de pânico tomou conta dele. Incapaz de ficar parado por mais tempo, Asher pediu à mãe que ligasse para a Sra. Bennett e descobrisse onde eu estava. Quando a ligação terminou, a Sra. Bennett falou com sua voz suave de sempre. Claire foi para Londres estudar belas artes no Alderwick College of Art and Design. O pai dela foi transferido para Chicago, então vendemos a casa e nos mudamos para lá. Em pânico, Asher pegou o celular da mãe, incapaz de esconder a urgência em sua voz. Sra. Bennett, poderia me passar o novo número da Claire? Preciso explicar tudo para ela. Asher, não precisa. Você e Claire cresceram juntos, então deveria saber que quando ela decide o que quer, ninguém consegue impedi-la. O tom da Sra. Bennett continuou gentil, mas não deixava espaço para discussão. Os últimos anos do ensino médio foram miseráveis para a Claire. Ela amava pintar desde pequena, mas desistiu da escola de arte por causa da promessa que fez a você e a Vanessa. Ela quase não dormiu durante esse período. O pai dela e eu vimos o quanto ela estava sofrendo, mesmo quando ela tentava esconder. Ela está feliz em Londres agora. Por favor, não perturbe mais a vida dela. Sra. Bennett, eu não quis... Antes que Asher pudesse terminar, ela encerrou a ligação em silêncio. Vanessa o convenceu a comer alguma coisa. Quando ele viu coentro em sua tigela de burrito, lembrou-se de como Claire sempre retirava aquilo para ele. Imediatamente perdeu o apetite. Nos dias seguintes, seu celular permaneceu assustadoramente silencioso, sem ninguém enviando as pequenas atualizações que Claire costumava compartilhar ao longo do dia. Asher, olha o pôr do sol. Não é lindo? A padaria perto da escola tem uma sobremesa nova. Quando vamos experimentar? Quando o celular finalmente apitou, Asher o pegou, esperando ver uma mensagem de Claire. Mas em vez disso, era Vanessa enviando uma mensagem atrás da outra, contando cada detalhe do dia. No passado, ele teria respondido a todas, mas agora aquelas mensagens constantes apenas o irritavam, e ele nem conseguia abri-las. Foi só então que ele entendeu que Claire realmente havia ido embora. Recusando-se a aceitar, Asher conseguiu um novo número de telefone e me ligou repetidamente até que finalmente atendi. Ele soltou um suspiro aliviado, mas sua voz ainda carregava o mesmo tom paternalista e confiante que sempre usava comigo. Claire, eu sei que errei. Pare de ficar brava e volte para casa, tudo bem? Ainda podemos começar a faculdade juntos. Quase ri. Asher, eu não estou fazendo birra. Simplesmente cansei de me contentar com menos do que mereço. Você já me decepcionou. Fique com a Vanessa e pare de tentar nos prender. Eu não estou. Vanessa e eu... Não deixei que ele terminasse. Acabou. Sempre houve 3 pessoas no nosso relacionamento, e nunca houve espaço suficiente para mim. Durante anos, eu segui vocês 2 como se fosse invisível, enquanto vocês planejavam um futuro que nunca me incluiu. Vanessa estava certa em uma coisa. As pessoas precisam assumir responsabilidade pelo próprio futuro. Estudar belas artes no exterior sempre foi meu sonho. Asher, me deixe ir. Encerrei a ligação. Depois que a chamada terminou, Asher permaneceu imóvel por um longo momento, antes de abrir nossas mensagens antigas, com as mãos trêmulas. Quanto mais rolava a tela, mais claramente ele enxergava tudo aquilo que havia ignorado.
No dia em que os resultados das inscrições para a faculdade saíram, Claire havia enviado uma longa sequência de mensagens ansiosas. Ela estava apavorada com a possibilidade de não ser aceita na Belgrave University. Mas Asher estava com Vanessa e nunca sequer abriu aquelas mensagens. Enquanto continuava rolando a conversa, encontrou inúmeras mensagens nas quais ela tentava dizer o quanto estava magoada. Você poderia prestar atenção em mim pela primeira vez? A única resposta dele havia sido: você pode parar de ser tão dramática. Ele sempre acreditou que tinha sorte por Claire ser compreensiva e tranquila. Só agora percebeu que ela havia sofrido o tempo todo, engolindo cada decepção e cedendo até não ter mais nada para oferecer. Nos dias seguintes, Asher passou pela vida como se estivesse em transe. Sem perceber, começou a manter distância de Vanessa e evitou todas as oportunidades de ficar sozinho com ela. Os colegas ainda brincavam no grupo, perguntando quando ele e Vanessa finalmente assumiriam o relacionamento. Dessa vez, ele não desviou da pergunta. Não existe nada entre Vanessa e eu. Claire sempre foi minha namorada. O chat explodiu, e um amigo próximo imediatamente enviou uma mensagem privada para ele. Espera, quando você e a Claire começaram a namorar? Asher ficou olhando para a mensagem. Você realmente nunca percebeu? O amigo respondeu diretamente. Cara, você tratava a Vanessa como se ela fosse sua namorada. Todos nós presumimos que vocês dois estavam juntos. O quê? Só então Asher entendeu completamente que nunca havia estabelecido limites com Vanessa. Pouco depois, Vanessa o parou do lado de fora de casa, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Asher, eu amo você há muito tempo. A Claire já foi embora. Você pode me dar uma chance? Nós nos entendemos e queremos as mesmas coisas. Asher olhou para ela sem emoção. Eu nunca amei você. A única razão pela qual eu te tratei bem foi porque você era amiga da Claire. Vanessa o encarou, incrédula. E todas as vezes que você me protegeu, e a forma como sempre cuidou de mim, tudo aquilo foi falso? A pergunta dela o obrigou a encarar a verdade que havia evitado por anos. Ele nunca havia se apaixonado de verdade por Vanessa. Ele apenas gostava da facilidade com que os dois se entendiam e de como ela aceitava sua atenção sem questionar. Ele havia dado o amor de Claire como garantido, oferecendo a Vanessa toda a paciência e carinho que Claire merecia. Quando olhou para Vanessa novamente, sua expressão estava fria. Eu te tratei daquela forma porque nunca entendi os limites que deveria ter estabelecido. Tudo o que aconteceu foi culpa minha. Mas nunca houve uma chance de ficarmos juntos. Nem naquela época, nem agora, nem nunca. Vanessa desmoronou e segurou a manga dele, mas Asher afastou os dedos dela e foi embora. Quando voltou para casa, sua carta de aceitação da Universidade Westmere ainda estava sobre a mesa. Ele continuava revivendo as palavras de Claire e tudo o que havia feito de errado. Só restava um pensamento. Ele abriria mão da vaga na Universidade Westmere, voaria para Londres e reconquistaria a garota que havia perdido. Espere por mim, Claire. Dessa vez, serei eu quem vai seguir você. Eu estava pintando sozinha no estúdio quando meu professor percebeu que a luz ainda estava acesa e veio até mim. Sua voz carregava uma admiração genuína. Claire, há algo vivo no seu trabalho. Suas pinceladas têm uma atmosfera e uma perspectiva que são inteiramente suas. Isso é raro. Passei as pontas dos dedos pela borda da tela, surpresa com o elogio. Asher e Vanessa zombaram das minhas pinturas por anos, e o desprezo constante deles me fez duvidar de mim mesma mais vezes do que eu conseguia contar. Agora, a milhares de quilômetros de casa, alguém finalmente enxergava a paixão que eu colocava em cada camada de cor. Durante uma pausa naquela noite, fiz uma videochamada para minha mãe. Minha mãe hesitou por um longo momento antes de falar. Claire, o Asher me ligou novamente há alguns dias. Ele ficou pedindo seu novo número em Londres, mas eu não dei para ele. Minha mão parou sobre a tela, embora minha voz permanecesse calma. Mãe, eu e o Asher terminamos. Da próxima vez que ele ligar, desligue. Ela suspirou. Tudo bem. Só me prometa que está se cuidando aí. Não pule refeições e não se force demais. Eu não vou continuar me colocando em último lugar por ninguém. Você não precisa se preocupar comigo. Alguns minutos depois de encerrarmos a ligação, Vanessa me ligou. Claire, você poderia, por favor, fazer o Asher voltar a si? Ele está planejando abrir mão da vaga na Universidade Westmere por sua causa, mesmo depois de ter se esforçado tanto para conseguir. Ele disse que vai para Londres estudar com você. Diga para ele parar antes que jogue o próprio futuro fora. Eu me encostei na janela e observei a neve cair do lado de fora, falando calmamente. Já terminamos. Qualquer decisão que ele tome é responsabilidade dele, não minha. Não use as escolhas dele para tentar me fazer sentir culpada. Fui eu quem escolheu ir embora. Não existe mais nada entre nós agora, então você está livre para ter o que sempre quis. Por que ainda está me ligando? O outro lado da linha ficou em silêncio. Quando Vanessa falou novamente, sua voz já não carregava o mesmo tom cortante. Eu estava me enganando. Ele nunca me amou. Você é quem ele sempre amou. Ela engoliu as lágrimas. A Universidade Westmere significa tudo para ele. Desculpa, Claire. Fui egoísta e machuquei você. Você poderia me perdoar só desta vez? Ainda poderíamos ser amigas? Não. Tudo o que eu sentia era vazio. O estrago já foi feito. Quando a confiança é quebrada dessa forma, não é possível reconstruí-la. Encerrei a ligação. Pouco tempo depois, minha colega de quarto abriu a porta do estúdio. Claire, tem alguém lá embaixo procurando por você. Coloquei meu casaco pesado de inverno e desci as escadas. A neve caía intensamente do lado de fora do prédio de artes. Asher estava parado na neve, com as roupas úmidas e o rosto marcado pelo cansaço.
No momento em que me viu, correu até mim. Claire, eu sei que você está brava comigo. Não estou pedindo que me perdoe agora. Só me dê alguns minutos para conversar com você a sós. Por favor. Olhei para o quanto ele parecia miserável e não senti nenhuma compaixão. Eu já disse tudo o que tinha para dizer ao telefone. Asher, eu não te amo mais. Ele permaneceu parado no meu caminho. Eu sei que fui um idiota. Eu ignorei você e achei que sempre estaria ao meu lado. Mas posso mudar. Eu abri mão da minha vaga na Universidade Westmere. Posso ficar aqui em Londres, acompanhar você até as aulas todos os dias e estar ao seu lado sempre que precisar. Eu só quero uma chance de consertar tudo. Nunca mais vou deixar você se sentir negligenciada. As palavras dele apenas me irritaram. Virei as costas e voltei para dentro. Nos dias seguintes, ele aparecia em todos os lugares onde eu estava. Ele trazia café da manhã todas as manhãs, esperava do lado de fora depois das aulas com flores e me seguia até o estúdio. Não importava o quanto eu o rejeitasse ou tentasse evitá-lo, ele se recusava a me deixar em paz. A insistência dele em não me deixar sozinha acabou com a minha paciência. Liguei para os pais dele e contei tudo o que estava acontecendo. A voz da Sra. Reis tremia. Claire, me desculpe de verdade. Deveríamos ter criado ele melhor. Vamos buscá-lo imediatamente. Quando os pais dele chegaram, porém, Asher ainda se recusava a ir embora. Eu não vou embora. Eu vou ficar aqui. O senhor. Reis finalmente perdeu a paciência e deu um tapa nele. Acorde. Você não valorizou a Claire quando a tinha, e partiu o coração dela. Persegui-la agora não vai reconquistá-la. Só fará com que ela passe a odiar você ainda mais. No fim, Asher voltou para casa com os pais. Antes de embarcar no voo, ele me enviou uma longa mensagem. Claire, desta vez vou voltar para casa porque você pediu, mas não vou desistir de você. Um dia eu voltarei, e continuarei esperando que você mude de ideia. Não senti nada ao ler a mensagem. Depois, apaguei e bloqueei o número. Depois disso, dediquei-me completamente à minha arte. Passei quase todas as horas em que estava acordada no estúdio, aperfeiçoando minha técnica e desenvolvendo meu próprio estilo. Várias das minhas pinturas começaram a chamar atenção no mundo da arte. Logo, um dos pintores mais respeitados da área entrou em contato comigo pessoalmente e me aceitou como seu último aprendiz. Nos anos seguintes, continuei desenvolvendo minha identidade artística. Com a orientação e as conexões do meu mentor, acabei me tornando diretora de arte do Summit Group. Depois de pensar cuidadosamente, decidi voltar para casa e continuar construindo minha carreira lá. Pouco depois de chegar, recebi um convite para a celebração do centenário da minha escola, então arrumei um tempo para participar. No momento em que pisei no campus, encontrei vários ex-colegas. Meu Deus, Claire, faz uma eternidade. Você mudou tanto. No ensino médio, você sempre ficava atrás do Asher e da Vanessa. Agora você é a diretora de arte do Summit Group. Você está completamente diferente. Parece tão confiante agora. Sorri educadamente e troquei algumas palavras com eles, mas não permaneci muito tempo conversando. Caminhei sozinha pelos corredores, revisitando os lugares que faziam parte das minhas lembranças do ensino médio. Cada canto guardava uma lembrança de humilhação ou de uma tristeza silenciosa. Olhando para trás agora, percebi que nenhuma daquelas memórias ainda tinha poder sobre mim. Quando me aproximei do campo de futebol, uma figura familiar se apressou e bloqueou meu caminho. Era Asher. Sua voz estava tensa quando falou. Claire, ouvi dizer que você viria para a celebração do centenário, então vim te ver. Podemos conversar por alguns minutos? Depois de tantos anos separados, vê-lo novamente não despertou nenhum sentimento em mim. O que você quer dizer? Ele me olhou surpreso. Sinceramente, Claire, nunca imaginei que você chegaria tão longe. Eu costumava achar que estudar arte era apenas uma saída fácil, não uma carreira de verdade. Mas agora parece que você superou nós dois. Eu sorri. Isso aconteceu porque você sempre esteve preso aos seus próprios preconceitos. Você nunca respeitou aquilo que eu amava. Você achava que eu só conseguiria acompanhar vocês dependendo de você e da Vanessa. Ele cerrou as mãos ao lado do corpo. Você tem razão. Eu me arrependo do que fiz todos os dias desde que nos separamos. Eu nunca entendi limites e tomei seu amor como garantido repetidas vezes. Claire, você pode me dar uma chance de compensar tudo? Deixe-me conquistar você da maneira certa desta vez. Balancei a cabeça. Não precisa. Eu não sou mais aquela garota tímida e insegura que costumava ser. Eu já desisti dos meus sonhos e continuei cedendo por um relacionamento que nunca foi equilibrado. Não vou fazer isso novamente. Ele se aproximou e sua voz ficou mais urgente. Você não pode me dar nenhuma chance de recomeçar? Eu posso compensar tudo o que fiz de errado. O canto da minha boca se ergueu levemente. Não desperdice seu tempo. Eu vou me casar. A cor desapareceu do rosto de Asher. Não acredito que você conseguiu deixar tudo o que tínhamos para trás e se apaixonar por outra pessoa em apenas alguns anos. Olhei para ele em silêncio. Você continua exatamente igual. Orgulhoso, arrogante e convencido de que o mundo gira ao seu redor. Você realmente achou que todos esperariam por você para sempre? Não se engane. Depois que cheguei em casa, reuni todos os presentes que Asher havia me dado ao longo dos anos. Aquelas coisas já haviam carregado toda a alegria e esperança da minha juventude, mas eu deveria tê-las devolvido há muito tempo e cortado completamente os laços. No dia seguinte, comecei oficialmente minha nova posição no Summit Group. Pouco depois do fim de uma reunião executiva, uma discussão furiosa começou do lado de fora da sala de conferências. Uma mulher usando um vestido entrou furiosa e agarrou outra funcionária pelos cabelos. Sua destruidora de lares sem vergonha! Você tem se insinuado para o meu marido todos os dias. Você não tem nenhum senso de vergonha?
Franzi a testa e dei um passo à frente, meu olhar pousando sobre a mulher desgrenhada. Era Vanessa. Minha assistente correu até meu lado e abaixou a voz. Vanessa é competente no trabalho, mas tem sérios problemas com limites profissionais. O departamento inteiro comenta sobre a proximidade dela com um colega de trabalho casado. Ele a leva e busca no trabalho quase todos os dias. Imediatamente, ordenei que a segurança separasse as duas mulheres. O cabelo de Vanessa estava desarrumado ao redor do rosto. Quando ela olhou para cima e me reconheceu, sua expressão ficou tomada pela humilhação. Olhei para ela e disse: depois de todos esses anos, você ainda não mudou. Virei-me para minha assistente. Notifique o RH. Vanessa e o funcionário casado estão demitidos. Os olhos de Vanessa ficaram vermelhos. Claire, eu sei que errei. Por favor, não me demita. Ela estendeu a mão na minha direção, mas eu me afastei calmamente. Minha decisão estava tomada. A notícia do confronto se espalhou rapidamente pela internet e se transformou em um escândalo público. Até os pais de Vanessa acabaram expulsando-a de casa. Depois de uma sequência de golpes, ela entrou em colapso completamente. No fim, pulou de um prédio alto. Quando soube da notícia, apenas suspirei. Cada consequência veio das escolhas que ela mesma fez. 1 ano depois, meu noivo e eu nos casamos. Vestindo meu vestido de noiva, fiquei no fim do corredor, cumprimentando nossos amigos e familiares com um sorriso. Então notei uma figura solitária parada perto da entrada. Era Asher. Ele olhou para a felicidade estampada no meu rosto e engoliu em seco, como se quisesse dizer algo. No fim, escolheu não interromper. Virou-se em silêncio e deixou o local em paz. Depois do casamento, minha carreira continuou prosperando. 2 anos depois, dei à luz uma filha adorável. Naquele mesmo ano, finalmente realizei o sonho que carregava desde a adolescência e fiz minha primeira exposição individual. Depois que a exposição terminou, minha família planejou férias juntos. Reservamos um carro por aplicativo para o aeroporto. Quando olhei para o banco do motorista, fiquei paralisada. O motorista era Asher. O ar dentro do carro parecia sufocante. Ele manteve os olhos na estrada e não disse uma palavra durante todo o trajeto. Mais tarde, soube o que havia acontecido por meio de um ex-colega de classe. Depois que Asher voltou para a faculdade, deixou os estudos desmoronarem e nunca se candidatou a uma pós-graduação. Quando uma onda de demissões atingiu a área dele, ele foi um dos primeiros a ser dispensado por não possuir o diploma que os empregadores exigiam. Depois de lutar para encontrar um emprego estável, acabou trabalhando como motorista em tempo integral para um aplicativo de transporte. Apenas assenti quando ouvi. Todo o amor, ressentimento e dor que existiram entre nós desapareceram com o tempo. Se a vida dele tinha dado certo ou errado, aquilo já não tinha mais nenhuma relação comigo. Uma brisa suave vinda do oceano passou por mim. Em pé na praia, observei meu marido e nossa filha correndo atrás das ondas, com suas risadas puras ecoando pelo ar. Naquele momento, a felicidade parecia próxima, real e completamente minha. Tudo o que ficou no passado havia desaparecido. A vida que eu tinha pela frente era a única coisa que realmente valia a pena preservar. Fim. Que Deus te abençoe.